Você já se perguntou como um rei poderoso pode ver sua vida desmoronar por causa de suas escolhas? Hoje, vamos mergulhar na fascinante e conturbada vida do rei Acabe, um dos monarcas mais polêmicos de Israel. Será que um homem no auge de seu poder pode realmente ser derrubado por sua própria ambição e pela influência de uma mulher determinada? Fique conosco e descubra como as decisões de Acabe não apenas moldaram seu destino, mas também influenciaram o futuro de uma nação inteira. Vamos desvendar juntos os segredos e as consequências das ações deste rei, desde sua ascensão gloriosa até sua queda trágica. Prepare-se para uma história cheia de poder, traição e redenção, onde cada escolha tem um preço e cada ação uma consequência. Acabe, filho de Onri, subiu ao trono de Israel por volta de 874 a.C., sucedendo seu pai. Onri, o fundador da dinastia Omri, foi um dos mais notáveis reis de Israel, tendo estabelecido Samaria como a nova capital e consolidado o poder político do reino. Acabe herdou um reino que estava politicamente estável e militarmente forte, mas seu reinado seria lembrado por sua profunda transformação religiosa e os conflitos internos que se seguiram. Ao assumir o trono, Acabe encontrou um reino em crescimento. Onri havia fortalecido as defesas de Israel e estabelecido relações diplomáticas estratégicas, especialmente com os fenícios, um povo poderoso e influente no comércio do Mediterrâneo. Acabe não apenas manteve essas alianças, mas as aprofundou, marcando um período de prosperidade econômica e militar. No entanto, essa prosperidade seria acompanhada por um desvio religioso significativo que traria muitas dificuldades. Acabe era conhecido por sua personalidade forte e carismática. Ele tinha a capacidade de inspirar lealdade entre seus súditos e comandantes militares. Sua habilidade de liderança se mostrou valiosa em várias batalhas, mas sua falta de firmeza moral e espiritual abriu caminho para problemas que transcenderiam sua habilidade de governar. Sob seu governo, Israel não só prosperou economicamente, mas também enfrentou um período de intensa agitação religiosa. A aliança matrimonial com Jezabel, a princesa de Sidom, foi um movimento estratégico que fortaleceu os laços com os fenícios. No entanto, essa união trouxe consequências religiosas devastadoras. Jezabel era uma devota fervorosa de Baal e Asherá, deuses fenícios. Ao se casar com ela, Acabe permitiu que a adoração a esses deuses se infiltrasse na vida religiosa de Israel, algo que estava em total desacordo com a fé monoteísta israelita. A ascensão de Acabe ao trono também marcou o início de uma das eras mais turbulentas da história de Israel. Sob sua liderança, o reino veria grandes batalhas, períodos de seca e fome, e enfrentaria profetas poderosos que se opunham veementemente às suas políticas religiosas. As decisões que ele tomou no início de seu reinado tiveram um impacto profundo não apenas sobre seu governo, mas também sobre o futuro de Israel. A construção de templos dedicados a Baal e a introdução de práticas idólatras no culto público foram passos que alienaram muitos israelitas fiéis ao Deus de Israel. Acabe parecia estar em um conflito constante entre sua lealdade a Jezabel e seu papel como rei de Israel, uma nação que tinha uma forte tradição monoteísta. Esse conflito interno e a influência de Jezabel seriam centrais nos eventos tumultuados que marcaram seu reinado. O casamento de Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, foi um movimento político astuto que reforçou a aliança entre Israel e os fenícios. No entanto, essa união trouxe consequências espirituais e religiosas profundas para o reino de Israel. Jezabel era uma adoradora fervorosa de Baal e Asherá, deuses fenícios, e sua chegada a Israel marcou o início de uma nova era de idolatria que conflitava diretamente com a fé israelita. Jezabel, uma mulher de forte personalidade e convicções, não se contentou em adorar seus deuses em privado. Ela era determinada a fazer de Baal o deus predominante em Israel. Com o apoio de Acabe, Jezabel começou a promover o culto a Baal de maneira agressiva. Templos e altares foram erguidos em Samaria, a capital, e em outras partes do reino. Sacerdotes e profetas de Baal foram trazidos para Israel, e os profetas de Yahweh, o Deus de Israel, foram perseguidos e mortos. Acabe, embora inicialmente relutante, foi gradualmente cedendo à influência de sua esposa. Ele não apenas permitiu,
mas também participou das cerimônias dedicadas a Baal e Asherá. Esse desvio da adoração a Yahweh foi um golpe profundo para a identidade espiritual de Israel e provocou grande descontentamento entre aqueles que permaneciam fiéis ao Deus de seus antepassados. A influência de Jezabel sobre Acabe foi um ponto crucial em seu reinado. Ela não era apenas uma rainha consorte, mas uma figura de poder real e uma força motriz por trás das políticas religiosas do reino. Jezabel manipulou, conspirou e agiu com impunidade, muitas vezes usando métodos cruéis e injustos para alcançar seus objetivos. A história de Nabote e sua vinha é um exemplo claro de como Jezabel usou seu poder para promover seus interesses, mesmo que isso significasse cometer atrocidades. A presença de Jezabel também trouxe um novo nível de conflito com os profetas de Yahweh. Elias, o mais destacado entre eles, tornou-se um oponente ferrenho tanto de Jezabel quanto de Acabe. Ele denunciou a idolatria promovida pela rainha e alertou sobre as consequências de afastar-se dos caminhos de Deus. A rivalidade entre Elias e Jezabel culminou em uma série de confrontos dramáticos que seriam centrais na narrativa do reinado de Acabe. O casamento de Acabe com Jezabel não foi apenas uma união entre duas pessoas, mas uma fusão de duas culturas e sistemas de crenças que estavam em total oposição. Esse casamento marcou o início de uma era de conflito espiritual e moral em Israel, onde a luta entre o culto a Baal e a adoração a Yahweh se tornou um tema dominante. A influência de Jezabel sobre Acabe e suas políticas teve repercussões profundas e duradouras, levando o reino a um período de grande tumulto e transformação. No final, a história de Acabe e Jezabel serve como um poderoso lembrete dos perigos de permitir que influências externas corrompam as bases espirituais de uma nação. Elias, o profeta mais proeminente da época, tornou-se uma voz poderosa contra a idolatria. Ele denunciava publicamente a construção do templo e as práticas que ocorriam lá, alertando que tais ações trariam a ira de Deus sobre Israel. O confronto entre Elias e Acabe se tornou uma característica central do reinado de Acabe. O templo de Baal não foi apenas uma construção, mas um catalisador para uma série de eventos que levariam a grandes conflitos. A adoração pública a Baal polarizou o reino, criando uma divisão entre aqueles que seguiam o Deus de Israel e aqueles que adotaram o culto pagão. A introdução de tais práticas idólatras, sancionadas pelo próprio rei, foi vista como uma traição às tradições e alianças espirituais de Israel. Essa polarização levou a uma série de confrontos dramáticos entre Elias e os profetas de Baal, culminando no famoso desafio no Monte Carmelo. A construção do templo e a promoção do culto a Baal estavam no centro desse conflito. Elias desafiou Acabe e seus profetas para um duelo espiritual, onde o verdadeiro Deus seria revelado através de um milagre. O resultado desse confronto seria um ponto de virada crucial no reinado de Acabe. A construção do templo de Baal é um lembrete poderoso dos perigos de se afastar dos fundamentos espirituais de uma nação. Acabe, influenciado por Jezabel, escolheu promover uma fé estrangeira, levando Israel a um período de profunda divisão e conflito. Este ato de construção foi mais do que apenas uma decisão arquitetônica. Foi uma declaração de guerra espiritual que ecoaria através dos anos de seu reinado. No final, o templo de Baal em Samaria tornou-se um símbolo da queda espiritual de Acabe e das tragédias que se seguiriam. A decisão de construir um templo dedicado a um deus estrangeiro foi um dos fatores que levaram ao julgamento e à condenação de Acabe pelos profetas de Yahweh. A construção do templo foi um passo significativo no caminho da destruição para Acabe e para a casa de Omri. Os confrontos entre Acabe e Elias formam uma das narrativas mais dramáticas e memoráveis da Bíblia. Elias, o profeta de Deus, foi um opositor ferrenho das políticas idólatras de Acabe e Jezabel. Sua missão era chamar Israel de volta à adoração ao Deus verdadeiro e denunciar a idolatria promovida pela casa real. Esses confrontos começaram com uma declaração audaciosa e continuaram com uma série de eventos espetaculares. Elias apareceu pela primeira vez na corte de Acabe para anunciar uma seca severa, uma punição divina pela idolatria do rei. A seca, que durou 3 anos e meio, foi devastadora para Israel, causando fome e sofrimento generalizados.
Durante esse tempo, Elias se escondeu no deserto, sendo alimentado por corvos, e posteriormente por uma viúva em Sarepta. Enquanto isso, Acabe e Jezabel procuraram freneticamente por Elias, sem sucesso. A seca preparou o terreno para um dos eventos mais icônicos do reinado de Acabe, o desafio no Monte Carmelo. Elias propôs um teste definitivo para provar quem era o verdadeiro Deus. Ele desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá para um confronto no Monte Carmelo. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo nele. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. No Monte Carmelo, os profetas de Baal clamaram a seu Deus desde a manhã até a tarde, sem resposta. Elias, por sua vez, reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e orou a Deus. O fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício de Elias, as pedras, a madeira, a terra e a água na trincheira ao redor do altar. O povo caiu de joelhos, reconhecendo que Yahvé era o verdadeiro Deus. Após o desafio no Monte Carmelo, Elias ordenou a captura e execução dos profetas de Baal, um ato que enfureceu Jezabel. Ela jurou matar Elias, forçando-o a fugir para o deserto novamente. Elias se refugiou no Monte Horebe, onde teve uma experiência profunda com Deus, que lhe deu novas instruções e a força para continuar sua missão profética. Os confrontos entre Elias e Acabe não terminaram no Monte Carmelo. Elias continuou a denunciar as injustiças de Acabe, incluindo o assassinato de Nabote e a usurpação de sua vinha. Acabe, sob a influência de Jezabel, orquestrou a falsa acusação e execução de Nabote, um ato de covardia e injustiça que Elias condenou com veemência. Elias profetizou que Acabe e sua linhagem seriam destruídos e que Jezabel seria devorada por cães. Esses confrontos entre Elias e Acabe destacam a tensão entre o poder real e a autoridade profética em Israel. Acabe, apesar de seu poder político e militar, foi constantemente desafiado por Elias, que representava a justiça divina. Elias não tinha exércitos nem riquezas, mas tinha a palavra de Deus, que provou ser mais poderosa do que qualquer força terrena. A história dos confrontos entre Elias e Acabe é um testemunho da coragem do profeta e da importância de se manter fiel aos princípios espirituais, mesmo diante de grande oposição. Elias mostrou que um indivíduo com fé e coragem pode enfrentar e desafiar a corrupção e a injustiça, mesmo quando estas estão enraizadas nos mais altos níveis de poder. Seus confrontos com Acabe são lembrados como momentos de grande drama e revelação espiritual na história de Israel. Durante o reinado de Acabe, Israel enfrentou uma série de ameaças militares, especialmente dos arameus, liderados por Ben-Hadad. As campanhas militares de Acabe revelam tanto sua competência como líder militar, quanto as complexidades de sua aliança com outras nações. Essas batalhas não foram apenas conflitos de poder, mas também momentos em que o destino de Israel e sua fidelidade a Deus foram testados. A primeira grande ameaça veio quando Ben-Hadad, rei da Síria, formou uma coalizão de 32 reis e sitiou Samaria. Ben-Hadad enviou mensageiros a Acabe, exigindo sua prata, ouro e as melhores de suas esposas e filhos. Acabe inicialmente concordou, mas quando Ben-Hadad aumentou suas exigências, Acabe consultou os anciãos de Israel, que o aconselharam a resistir. Com a cidade cercada e as perspectivas sombrias, um profeta de Deus veio a Acabe, garantindo-lhe a vitória sobre os arameus. Acabe, confiando na palavra do profeta, organizou suas forças e lançou um ataque surpresa contra o exército de Ben-Hadad. Apesar das probabilidades, Israel obteve uma vitória decisiva, forçando os arameus a recuarem. No ano seguinte, Ben-Hadad voltou a atacar Israel, desta vez em Afeca. Novamente, um profeta de Deus assegurou a Acabe que ele venceria, mas alertou que a vitória era para mostrar que o Senhor era o Deus de Israel, e não Baal ou os deuses dos arameus. Em uma batalha feroz, Acabe liderou seu exército para uma segunda vitória esmagadora, capturando Ben-Hadad. Em vez de matar Ben-Hadad, Acabe fez um tratado com ele, permitindo-lhe retornar à Síria em troca de cidades e promessas de paz. Este ato de misericórdia foi condenado por outro profeta de Deus,
que advertiu Acabe de que sua vida seria exigida em troca da de Ben-Hadad. A decisão de poupar o inimigo se mostrou imprudente e revelou a falha de Acabe em seguir completamente a orientação divina. Além das batalhas contra os arameus, Acabe também enfrentou desafios de outras nações vizinhas e precisou manter a segurança e a estabilidade do reino em um período de turbulência regional. Sua habilidade em liderança militar, no entanto, não foi suficiente para compensar suas falhas morais e espirituais, que continuaram a minar sua autoridade e legado. As campanhas militares de Acabe demonstram o conflito constante entre as promessas e a proteção de Deus e as falhas humanas em seguir a vontade divina. Apesar das vitórias no campo de batalha, as decisões de Acabe frequentemente refletiam uma falta de discernimento e uma tendência a compromissos que enfraqueciam sua posição e colocavam Israel em perigo. No final, as batalhas que Acabe enfrentou não foram apenas físicas, mas espirituais. A confiança em Deus e a obediência aos seus profetas eram cruciais para o sucesso e a prosperidade de Israel. A incapacidade de Acabe de seguir esses princípios de maneira consistente levou a consequências que seriam sentidas não apenas em seu reinado, mas também nas gerações seguintes. As campanhas militares de Acabe são um testemunho da complexidade de seu reinado, um período marcado por grandes vitórias e decisões equivocadas. Elas mostram que a verdadeira força de um líder não reside apenas na habilidade militar, mas na integridade moral e espiritual, e na disposição de seguir a orientação divina. Esses conflitos moldaram a história de Israel e destacaram a importância de uma liderança fiel e comprometida com os princípios de Deus. Um dos episódios mais sombrios e moralmente condenáveis do reinado de Acabe foi a conspiração para adquirir a vinha de Nabote. Este evento destacou a corrupção, a injustiça e a influência maligna de Jezabel sobre Acabe. A história começa com um desejo aparentemente simples, mas rapidamente se transforma em um conto de ganância, traição e julgamento divino. Nabote, um homem de Jezreel, possuía uma vinha próxima ao palácio de Acabe. O rei, desejando transformar a vinha em uma horta, ofereceu a Nabote uma troca justa ou pagamento em dinheiro. No entanto, Nabote recusou a oferta de Acabe, afirmando que a vinha era uma herança de seus antepassados e não podia ser vendida segundo as leis e tradições de Israel. A recusa de Nabote deixou Acabe abatido e amargurado. Ele voltou ao seu palácio, recusando-se a comer ou se alegrar. Jezabel, ao ver o estado do marido, tomou a iniciativa. Ela repreendeu Acabe por sua fraqueza e decidiu resolver a questão à sua própria maneira. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, usando o selo real, e enviou-as aos anciãos e nobres de Jezreel, instruindo-os a acusar Nabote falsamente de blasfêmia contra Deus e o rei. Os líderes de Jezreel, obedecendo às ordens de Jezabel, organizaram um jejum e colocaram Nabote em uma posição de destaque. 2 homens desonestos foram contratados para testemunhar contra Nabote, acusando-o falsamente de blasfêmia. Os 2 homens desonestos, conhecidos como filhos de Belial, testemunharam contra Nabote, alegando que ele havia amaldiçoado Deus e o rei. As falsas acusações levaram à condenação de Nabote, que foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Assim, a inocente vida de Nabote foi brutalmente tirada, e sua vinha foi confiscada pelo rei Acabe. Após a execução de Nabote, Jezabel informou a Acabe que a vinha agora estava disponível para ele tomar posse. Acabe, sem mostrar remorso ou preocupação pelas circunstâncias que levaram à morte de Nabote, foi até a vinha para reivindicá-la como sua. No entanto, essa ação não passou despercebida pelo Senhor. Deus enviou Elias para confrontar Acabe em sua nova aquisição. Elias encontrou Acabe na vinha de Nabote e entregou-lhe uma severa mensagem de julgamento. Ele denunciou o rei por seu ato vil e declarou que, assim como os cães haviam lambido o sangue de Nabote, também lamberiam o sangue de Acabe. Além disso, Elias profetizou que a linhagem de Acabe seria destruída e que Jezabel seria devorada pelos cães nos muros de Jezreel. A profecia de Elias aterrorizou Acabe, que rasgou suas vestes, colocou saco e jejuou, mostrando sinais de arrependimento. Em resposta ao arrependimento de Acabe, Deus adiou parte do julgamento, prometendo que a destruição total da casa de Acabe não ocorreria durante sua vida, mas nos dias de seu filho. No entanto, o destino de Jezabel foi selado sem alteração. A história da vinha de Nabote é um exemplo claro do abuso de poder e da injustiça que podem ocorrer quando líderes são influenciados pela ganância e pela maldade. Acabe, incentivado por Jezabel,
demonstrou um desprezo total pelas leis e pelos princípios de justiça que deveriam governar Israel. O assassinato de Nabote e a tomada de sua vinha são lembrados como um dos episódios mais trágicos e condenáveis da monarquia israelita. Este evento também reforça o papel crucial dos profetas em Israel, como Elias, que atuaram como a consciência moral do reino, denunciando o pecado e chamando os líderes ao arrependimento. Elias, em particular, mostrou grande coragem ao confrontar o rei e a rainha, expondo suas maldades e proclamando a justiça de Deus. A vingança divina que se seguiu ao pecado de Acabe e Jezabel serviu como um lembrete de que, apesar das aparentes vitórias dos ímpios, a justiça de Deus prevalecerá. A história de Nabote e a vinha ilustra a importância de liderança justa e piedosa e o terrível custo da corrupção e da injustiça. O reinado de Acabe foi caracterizado por constantes conflitos com os profetas de Deus, mas também por momentos de arrependimento e autorreflexão. Após o confronto com Elias sobre a vinha de Nabote, Acabe mostrou um raro momento de contrição. Ele se vestiu de saco, jejuou e andou humildemente, reconhecendo a gravidade de seus pecados. Esta atitude de arrependimento levou Deus a mostrar misericórdia, adiando a punição completa de sua linhagem. No entanto, o arrependimento de Acabe não foi suficiente para alterar o curso de seu destino trágico. Ele continuou a governar Israel em tempos turbulentos e enfrentou novos desafios. Uma dessas crises surgiu quando Acabe decidiu recuperar Ramote-Gileade, uma cidade estratégica ocupada pelos arameus. Acabe, aliado ao rei Josafá de Judá, buscou orientação profética antes de partir para a batalha. Os profetas da corte, desejando agradar o rei, previram vitória. No entanto, Josafá pediu a opinião de um profeta genuíno de Deus. Micaías, um profeta conhecido por sua honestidade, foi convocado. Apesar da pressão para profetizar sucesso, Micaías, inicialmente sarcástico, finalmente revelou uma visão de desastre. Ele previu que Acabe cairia na batalha e que Israel seria disperso. Ignorando a advertência de Micaías, Acabe decidiu prosseguir com o ataque. Para enganar os arameus, ele entrou na batalha disfarçado, enquanto Josafá vestiu as vestes reais. No entanto, um soldado arameu, atirando uma flecha ao acaso, atingiu Acabe entre as juntas de sua armadura. Gravemente ferido, Acabe foi sustentado em seu carro de guerra até a noite, quando finalmente sucumbiu aos ferimentos. A morte de Acabe marcou o fim de seu reinado tumultuado e a realização das profecias pronunciadas por Elias e Micaías. Seu sangue foi lavado no tanque de Samaria, onde cães lamberam seu sangue, cumprindo a profecia de Elias. Jezabel, mais tarde, encontrou seu próprio fim trágico conforme predito, sendo jogada de uma janela e devorada por cães. O reinado de Acabe é lembrado como um período de grandes conflitos e desafios, tanto militares quanto espirituais. Seu relacionamento com Jezabel e a promoção da idolatria trouxeram sérios problemas para Israel. No entanto, também é uma história de arrependimento, misericórdia e justiça divina. A vida de Acabe serve como um aviso sobre os perigos de se afastar de Deus e os terríveis custos da injustiça e da idolatria. Apesar de seus muitos erros, seus momentos de arrependimento mostram que mesmo os piores líderes podem encontrar um caminho para a misericórdia divina. No final, a história de Acabe destaca a importância da liderança justa e piedosa e a certeza de que a justiça de Deus prevalecerá sobre a corrupção e o pecado. Amados ouvintes, a história do rei Acabe nos alerta sobre as escolhas que fazemos. Hoje convido você a refletir. Qual caminho você está trilhando? A vida é efêmera, mas a eternidade é real. Aceite Jesus como Senhor e Salvador, pois Ele é a verdadeira esperança. Não deixe para amanhã. Quer explorar mais sobre as verdades eternas da Bíblia? Não perca tempo. Inscreva-se agora em nosso canal Verdades Eternas para continuar aprendendo e crescendo em sua fé. Junte-se a uma comunidade dedicada à descoberta das profundezas da Palavra de Deus. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos toda semana. Vamos caminhar juntos na jornada da fé e do conhecimento espiritual. E até a próxima.